Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar coxinhas, uma tigela com coxinhas, um copo de suco com gelo e uma mesa, tá? Eu nunca havia pintado esse tema, já pintei pastéis no curso online de pintura em tecido. Eu vou deixar o link do curso disponível na descrição do vídeo, tá? Para vocês, para quem tiver interesse, mas coxinhas eu ainda não havia pintado e deixei para pintar aqui com vocês juntinhos no passo a passo. Então vamos lá? Olha só, aqui ó, eu já estabeleci, já fiz o risco de divisão que define o fundo do meu trabalho e onde começa a minha mesa, tá? Com a régua aqui, ó, eu coloco bem em cima do risco e vou usar as seguintes cores: o verde glacial, verde soft, um pouquinho do verde musgo claro e uma isca, bem pouquinho de branco, só para dar uma clareada na mesa em determinado lugar, tá? Então, eu posiciono a minha régua, venho com o meu pincel pituá. Quem não tiver o pituá, gente, pode usar qualquer pincel da linha 454, tá? Que funciona super bem, tá? Pego um pouquinho do verde glacial e vou começando, ó, por aqui. Enquanto eu vou fazendo uma parte desse fundo aqui, ó, eu vou deixar o abraço todo especial aqui do canal para Roseni Bramucci, de Jaru, Rondônia, Carmen Santiago, dos Estados Unidos, Massachusetts, e para Zenude Valério, de Itajaí, Santa Catarina. Então, a vocês três, a todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Lembrando, claro, né, se você não é inscrito aqui no canal, tá chegando aí agora, tá gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada, tá? Não esqueça de deixar aquele like caprichado. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para todas vocês. E a todos que sempre estão por aí, meu muito obrigada, tá? Ó, por que eu escolhi essas cores de fundo? Eu vou falar um pouquinho também sobre o fundo aqui nesse vídeo, tá? Se você tem dúvida na combinação de cores para fazer fundo, prefira escolha cores claras, tons mais pastel, cores mais claras. Por quê? Porque eles são bem mais fácil de combinar com os elementos aqui que você for pintar, né? Por serem cores claras, eles combinam com quase tudo, tá? É melhor escolher cores claras do que você escolher uma cor muito forte e ela se sobressair, ela aparecer muito. Eu vou falar com uma linguagem mais simples para vocês entenderem fácil. Tipo, o fundo fica muito cheguei, aparecer mais do que o principal, que é os elementos aqui, tá? O fundo tem que estar presente na pintura. Ele enriquece muito a pintura em tecido, mas ele não pode sobressair, ele não pode aparecer mais do que os primeiros elementos, que é o seu principal elemento aqui, que é o seu trabalho, tá? Então, por isso, dê preferência, quando você tem dúvida, às cores mais claras, tá? Assim você vai evitar erros. Olha só, gente, fiz essa primeira parte aqui do fundo, daí eu venho com o pincel reto da linha 421 e vou fazer o quê? Vou contornar aqui, ó, tá? Levando, ó, essa cor que eu tô usando bem em cima do risco. Seria um contorno, é um contorno, né? Porque daí quando eu pintar o meu elemento, ele vai ficar, não vai ter aquela distância, né, entre o fundo e o meu elemento, tá? Então, por isso, eu faço a primeira parte com pincel pituá ou com qualquer pincel da série 454, né? Esses de cabo amarelo também são ótimos para fazer o fundo. E depois eu venho com esse pincel reto aqui, ó, contornando, ó, pelo lado de fora, os meus elementos, ó, levando a tinta bem em cima do risco, tá? Ó, faço isso, esfumo bem. Uma vantagem também a mais de você fazer o fundo claro, por ele ser mais claro, é mais difícil manchar o seu tecido, tá? Principalmente se você tá iniciando aí na pintura em tecido, ou se você ainda tem aquele medo de fazer fundo escuro, é uma ótima opção, ó, e dificilmente você vai errar, tá? Olha só, contornei tudo, vou fazer esse fundo, ó, até aqui, tá? Olha só, terminei o fundo aqui, já venho aqui, ó, com o verde soft e já vou passando aqui por baixo, ó, para simular a minha mesa. Onde tem um encontro entre a mesa e o fundo, eu jogo um pouquinho mais
do verde glacial e venho puxando, ó, aí somente para as laterais para fazer, ó, a junção, tá? Porque aqui eu não vou fazer a divisão correta entre a mesa, não vou definir bem certinho a mesa e o fundo, tá? Então, a gente faz essa junção, ó, como se tivesse meio ligado os dois, tá? Um pouquinho mais do verde soft. E vou esfumando aqui no meu tecido branco, ó, aqui o final da mesa. Pra esfumar aqui, ó, bem certinho, eu vou pegando no meu pincel mais a aquarela silk do que a tinta. Dessa maneira, ó, eu vou conseguindo clarear bem, ó, sem deixar manchas, tá? Sem ter dificuldade, ó, dessa maneira. Tá, feito isso, ó, eu quero clarear essa região aqui um pouquinho. Aí sim, eu venho com a isca de branco, só sujeirinha mesmo no meu pincel. Jogo aqui, ó, começo do tecido, ó, puxando lá pra cima, ó. É só pra deixar o verde soft ainda mais claro. Olha só. E vou levando pra lá, ó. Se aqui eu fosse fazer a largura da mesa, aí eu usaria o verde musgo claro, tá? Mas eu não vou fazer, tá? Então, eu só venho com branco, dando uma clareada nessa região aqui, ó. Esfumo bem e olha pra vocês verem, o branco acaba nem aparecendo quase. Tá, pego novamente o meu pincel número 8 da 421, uma isca do verde musgo claro, venho aqui, ó, onde seria a junção da mesa e do verde glacial, que eu usei como fundo, passo um pouquinho, ó, e esfumo. É só pra dar uma corzinha a mais, ó, olha só. Venho aqui também e vou fazer, ó, a mesma coisa. Sempre respeitando, olha só, a mesma linha, tá? E aqui, ó, puxo um pouquinho, ó, pra cá. Mais um pouquinho. Eu posso aqui, ó, usar minha régua como base, tá? Pra ficar sempre na mesma linha, na mesma direção, ó. Lógico que depois eu vou tirar e vou clarear, né, o risco aqui, ó, da divisão. Olha só, tiro a régua e tiro o risco, ó, da divisão. Limpo o meu pincel, venho com o verde soft aqui, ó, contornando, ó, essa partezinha aqui, ó, do meu elemento. E pronto, gente. Tá feito aqui, ó, o nosso fundo. E olha que maravilha que ficou. Um fundo assim, clarinho, não tem erro para nenhuma cor que você for usar aqui, tá? Porque ele praticamente combina com tudo. Depois do fundo todo prontinho, eu já venho aqui pra tigela e vou usar 5 cores. O caramelo, o rosa antigo, o vermelho profundo. Depois que tiver seco, pra luz, eu vou usar o areia e um pouquinho do branco, mas essas duas cores é só depois. Então, eu já venho aqui, ó, com uma mão de caramelo e vou preencher toda ela, ó. Essa parte aqui eu vou fazer toda de uma só vez, tá? Posso preencher todo o meu risco aqui, ó, com o caramelo, tá? Vou preencher toda ela. Preencho bem, tampo bem a trama do meu tecido. Já trago a tinta, ó, até no risco, até na divisão do risco, tá? Olha só, preenchi toda ela, tá? E os detalhezinhos que eu vou fazer agora, é bom não riscar. É coisa que a gente faz no pincel mesmo, tá? Ó, olha só, pincel, continuo com o pincel número 8 da 421, pego um pouquinho do rosa antigo, venho aqui, ó, pra fazer a largura aqui, ó, da minha porcelana, ó. É só seguir aqui, ó, a largura dessa dobrinha, tá? Quem tiver dúvida, quem sentir um pouquinho de medo de fazer isso com o pincel, a mão livre, faça um risquinho bem fininho com lápis 6B, tá? Esse lado aqui, ó, que vai ficar um pouquinho mais escuro, eu já puxo, olha só,
rosa antigo, aqui, ó, um pouquinho para baixo e esfumo bem. Feito a divisão, pego uma isca do vermelho profundo para reforçar aqui, ó. Mais um pouquinho, eu coloco a tinta lá no pratinho, só mesmo para ajeitar bem a tinta no meu pincel, tá, gente? E dou uma leve esfumada, ó, para marcar bem aqui a largura da minha porcelana. Tinta no cantinho do meu pincel, com o rosa antigo, eu coloco o pincel lá e puxo, ó, aqui para baixo. Sempre no cantinho do pincel, eu vou fazer nervurinhas, tá? Aqui, ó, nessa porcelana. Nessa parte aqui, ó, ela vai ficar uma distância um pouquinho maior entre uma e outra, porque é a parte da frente, ó, e continuo. Sempre a mesma distância, venho aqui, ó, puxando novamente. Dou uma leve entortadinha, que é para respeitar o jeito, né, o desenho aqui, ó, a volta que essa vasilha faz, tá? Feito isso, ó, eu vou enlarguecer um pouquinho cada uma dessas voltinhas. Talvez a cor não esteja aparecendo bem definida no vídeo, olha só, mas vocês fazendo, vocês vão conseguir acompanhar bem certinho, tá? Feito isso, posso mudar um pouquinho o meu pincel, venho com o pincel número 6, pode ser até o número 4, tá? Eu vou fazer com o número 6, eu já prefiro o pincel um pouquinho maior. O meu é um pouquinho gasto, então, ó, vai me ajudar a ficar bem do jeitinho que eu quero aqui. E vou escurecendo as voltinhas, né? As nervurinhas que eu fiz. Aqui, ó, também. Sempre respeitando, ó, a volta, né? O volume aqui, ó, da minha porcelana. E vou trabalhando. Olha só que bacana que já vai ficando. E mais uma aqui, ó. Essa última aqui, ó, essa última e essa aqui, ó, porque elas são maiores? Porque a porcelana, a tigelinha faz esse movimento aqui, ó, tá? Aqui ela apresenta um pouquinho mais baixa, por isso aqui fica menor, mas ela é dessa altura aqui, ó, porque aqui está de frente, tá? Então, por isso, os dois enfeites, ó, da lateral vai ficar um pouquinho maior, certo? E venho aqui, ó, só ajeitando bem. Volto com um pouquinho do rosa antigo para mim contornar aqui, ó. Olha só, o pezinho dela. E aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro para mim também. Por quê? Por causa do volume que ela faz, tá? E aqui, ó, vou esfumar um pouquinho entre cada uma, ó, dessas dobrinhas. Aqui, ó, só vou passar um pouquinho a mais de tinta. Tá, feito isso, venho com um pouquinho do rosa antigo, do vermelho profundo. Posso pegar, ó, as duas cores juntas no meu pincel e vou contornar aqui, ó, essa parte de cima, sem tirar a marcação da largura que eu fiz da porcelana. Quando a gente faz esses desenhos, gente, para todos os trabalhos, é sempre importante a gente cuidar para tirar o desenho bem certinho, evitar entortar o risco, tá? Isso tudo deixa o trabalho da gente bem mais bacana, bem mais bonito, tá? É um pouco mais demorado, exige um pouco mais de cuidado, mas o resultado compensa, viu? Porque fica muito bonito. Aqui, ó, jogo, ó, um pouquinho de vermelho profundo, porque aqui, ó, é a parte de dentro, tá? E aqui, ó, contorno a parte de fora e trago até aqui, ó. Lembra que eu falei que desse lado aqui fica um pouquinho mais escuro? Então, ó, só tô ajeitando, tá? Olha só. Agora, eu venho com um pouquinho do camurça, com esse mesmo pincel, e vou dando uma clareada aqui, ó. Aonde eu deixei com rosa antigo, com o caramelo, olha só, eu venho fazendo esse detalhe, ó. Passando a tinta e dando essa clareada. Aqui, ó. E aqui por cima também. Eu vou trabalhar, gente, com sujeirinha de tinta no meu pincel. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Eu acho que o camurça eu nem tinha falado
que ia ocupar, né? Mas é para dar claridade, um pouquinho de claridade nessa região aqui, para depois que tiver bem seco o meu trabalho, eu vim trabalhando com a luz, tá? Aqui, ó, também vai aparecer um pouquinho dessa claridade. E vou fazer isso, ó, em todos, tá? Aqui, ó, nessa região. Vou deixar um pouquinho mais claro, sem deixar a marcação, ó. Passo o camurça, puxo, ó, esfumo para um lado e para o outro, tá? Não posso deixar risco, não posso deixar marcação. E vou fazer isso, ó, em todos. Passei a claridade em todos os enfeites aqui da minha porcelana. Agora eu venho aqui, ó, pincel bem retinho, bem de pé, tinta bem na ponta do meu pincel, para me clarear aqui, ó, a largura, onde eu estabeleci que seria a largura da minha porcelana. Passo um risco e eu esfumo ele tanto para cima como para baixo, tá? Vou deixando apenas, ó, a claridade, como eu fiz ali na parte de baixo, tá? E venho, ó, até aqui assim. Aqui, ó, só sujeirinha, tá? Só para mostrar mesmo a largura dessa tigela. Em alguns lugares, principalmente aqui, onde que vai bater mais a minha claridade e depois a luz, eu deixo, ó, um pouquinho mais claro, tá? E aqui, ó. Aqui, gente, em cada pontinho desse aqui, ó, tem uma bolinha. Então, ó, eu já venho com a pinceladinha e deixo, ó, marcado, tá? E depois a gente vai ajeitar aqui, ó, melhor. É só uma marcação por enquanto, tá? Ó. Com o pincel menor, o número 4, eu venho, ó, ajeitando aqui, ó. Já deixando, ó, um lado um pouquinho mais claro, que vai facilitar, ó, aqui pra mim, tá? Ó. E aqui, ó, já vai ficando, ó, só sujeirinha mesmo. Venho com mais um pouquinho de tinta. Aqui embaixo, ó, aqui, ó, porque é bem arredondado, então só vai pegar a claridade mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Então, passo a tinta, viro meu pincel, eu tenho que deixar essa claridade, ó, bem no meio do pezinho aqui, ó, da minha tigela. Então, viro o pincel e já misturo, ó, dou uma esfumada aqui nessa tinta, ó. E aqui para as laterais já vai ficando escuro, tá? Dessa maneira. Agora eu espero um pouco secar. Aqui, ó, desculpa, antes de secar, eu ainda posso vir com o pincel com um pouquinho do vermelho profundo e do rosa antigo e circular aqui, ó, essas bolinhas, ó. Fazer mais ou menos como se fosse gotas, tá? Sombrei um pouquinho aqui, ó, respeitando a marcação que eu já fiz, ó, por baixo, tá? Venho aqui, só coloco, ó, um pouquinho de tinta em todas, ó. E essas aqui, ó, as últimas aqui desse lado, já vai ficando, ó, mais escura. E agora sim, eu espero secar. Agora eu venho, ó, para as coxinhas. Enquanto a tigela seca, eu venho aqui para as coxinhas, eu vou usar as seguintes cores: siena natural, mostarda, camurça, jatobá, um pouquinho do marrom. Então, vamos lá? Gente, olha só, já adiantei a pintura de algumas coxinhas, mas deixei essas duas aqui, ó, pra gente pintar juntinhos no passo a passo. Teve mais algumas cores que eu agreguei pra deixar elas com um aspecto mais realistas ainda, tá? Então, vamos lá? Olha só, no meu pratinho tem um pouquinho de aquarela silk e eu vou usar o pincel número 8 da 421, tá? Pego um pouquinho do mostarda, um pouquinho do jatobá, uma pincelada de cada, umedeço meu pincel no aquarela silk e venho aqui, ó, aonde eu vejo que for mais ou menos o meio da minha coxinha, eu vou começar do meio para as laterais. Por quê? Para dar volume, tá? Nelas. Venho com um pouquinho mais de tinta, levando, ó, bem próximo do meu risco. Agora, tiro toda a tinta do meu pincel, aqui na minha coxinha, venho, ó, com jatobá. Levo a tinta, ó, em cima do risco, umedeço o meu pincel sempre no aquarela silk, tá? E vou completando mais um pouquinho do jatobá e vou completando aqui, ó, a minha coxinha. Aqui, ó, na beiradinha da tigela, com bastante cuidado, para não entrar, tá, com essa cor em cima da tigela, tá? Vou passando a tinta e misturando bem. A coxinha, gente, ela é passada na farinha, então ela frita e fica uns grãozinhos de farinha
fica um pouquinho mais escuro, outros mais claros, tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, essa primeira mão de tinta, eu posso usar movimento circular, sim. Mas agora que eu já vou vir dando mais realidade à minha coxinha, eu vou com batidinho, sem ficar esfregando muito o meu pincel, certo? Então, agora, ó, eu venho com um pouquinho do jatobá. Deixa eu ver se eu falei a cor certa. Ó, venho com um pouquinho do jatobá aqui, ó, perto da minha tigela. E vou com batidinhos, ó, com esse pincel mesmo, um pouquinho do siena natural. Também eu venho, ó, com batidinhos, tá? Pra já ficar com aquele aspecto, pra ficar com algumas marcaçõezinhas, pra dar o aspecto de farinha, tá? Ó, se ficar, ó, uma parte mais escurinha, outra mais clara, é ótimo que fique assim, tá? Aqui, ó, perto do lado do risco de cima, eu vou deixar um pouquinho mais escuro também. Então, eu venho com essas duas cores de tinta, o jatobá e o siena natural, e vou escurecer aqui um pouquinho, deixando, ó, dessa maneira. Aqui eu deixo mais escuro, perto da tigela, porque essa tigela vai fazer um pouquinho de sombra, bem pouquinho, aqui, ó. E aqui na pontinha sempre fica mais escuro mesmo. Agora eu pego uma isca do caramelo, tá? Eu adicionei o caramelo aqui pra ficar, sabe, com a cor bem mais próximo da minha imagem de referência. Fica mais realista mesmo, como eu falei. E venho, ó, pincelando um pouquinho mais, e venho, ó, pincelando. A coxinha, gente, depois que frita ela fica mais escurinha, assim, ó, não é bem clarinha. A coxinha frita é um pouquinho mais escura, né? Então, ó, o caramelo vai escurecer aqui, ó, deixar um pouquinho mais próximo da realidade, como eu falei. Ó, olha só. Tá, agora vem com um pouquinho do marrom, sempre colocando junto, lá com aquelas outras cores que eu usei, e venho aqui, ó, a pontinha da coxinha, gente, não tem jeito, sempre dá aquela queimadinha, né? Então, jogo a tinta e venho, ó, como se fosse batidinhos, ó. Pode ficar marquinhas, não tem problema, tá? Mais um pouquinho, venho aqui, ó, escureço um pouquinho também. Olha só, dessa maneira. Agora eu vou mudar o meu pincel, venho com o pincel número 6, tá? Pego um pouquinho do caramelo e do marrom, umedeço o meu pincel no Aquarela Silk pra mim ajeitar aqui, ó, a pontinha dessa coxinha e venho, ó, com batidinhos. Vou vir aqui, ó, pra circular também, ó, aqui na beiradinha da tigela, tá? Essa parte aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escura. E aqui, ó. Aqui, ó, já venho com batidas, ó, bem suaves. Como se fosse... Como se eu estivesse amassando, ó. Notem que eu bato o pincel e dou uma puxadinha, tá? Pra ficar marcadinho mesmo. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa e deixo, ó, algumas marquinhas, ó. Puxo aqui. Aqui no meio também, ó, onde que tá um pouquinho mais claro, deixo também, porque tem alguns lugares da coxinha que ela fica mais escura, outros mais claro. Volto com um pouquinho do camurça, venho aqui, ó. Posso pegar também com esse camurça um pouquinho do palha. A coxinha, gente, ela não vai ter luz. Por causa pra mim ter volume aqui, ó, eu faço aqui, ó, claridade, tá? E não é luz, tá? Assim, dessa maneira, ó, ela vai dar volume, olha só. E venho, ó, como eu disse, com batidinhos. Pego junto no pincel um pouquinho do mostarda e venho, ó, com batidinhos. E agora é batidinhos mesmo aqui também. E vou fazendo isso, ó, em alguns lugares. Olha só, aqui, ó, perto da beiradinha da minha tigela. Em alguns lugares eu deixo os batidinhos bem visíveis, ó, pra simular aquela farinha, tá? Olha só. E a coxinha, ó, já vai ficando dessa maneira. Aqui, ó, pra diferenciar a ponta dessa coxinha e da outra que tá lá por trás, venho com a isca do marrom. E aqui eu vou usar o marrom puro. E vou ajeitando a que tá lá por trás, porque aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho mais escura. E pronto. Venho, ó, uma pinceladinha do caramelo e dou uma tostadinha nela a mais aqui, ó, pra diferenciar uma e outra.
E olha só, gente, tá pronta a nossa coxinha. Vamos para a próxima? Repito o mesmo processo, um pouquinho do mostarda e do camurça. Olha só, lembra que a gente fez essa parte aqui, ó, da tigela um pouquinho mais escuro? Então, a coxinha aqui, ó, essa última vai ser a mesma coisa, tá? Vem com um pouquinho mais para preencher bem. Essa primeira parte com movimento circular, assim como eu fiz a outra, tá? Deixa eu tirar a bolinha de tinta aqui. Agora, ó, venho com camurça. Vou com pinceladinhas, ó. Mais um pouquinho. Venho, ó, bem em cima, trazendo aqui, ó, na divisa, com o risco da minha tigela. E já venho aqui, ó. Mais um pouquinho do camurça. Posso pegar junto um pouquinho já do jatobá. E venho aqui, ó, já em cima do risco. Com aquele movimento, ó, pinceladinha, simulando as batidas, tá? Pra mim ter a farinha da minha coxinha. Vem com um pouquinho mais de jatobá e siena natural e trago aqui, ó, esse lado, olha só, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Então, ó, passo e vou tentando misturar, mas sempre deixando aquele aspecto de farinha, tá? Venho aqui, ó, um pouquinho do jatobá e do siena natural e trago a tinta, ó, bem em cima do risco. Gente, olha como que é fácil fazer, ó. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho mais. Mudo agora o meu pincel, venho pro pincel número 6. Venho com mais um pouquinho do jatobá. E aqui, eu já vou pegar junto no meu pincel. Eu não preciso fazer mistura de tinta, tá, gente? Só porque eu tô querendo deixar aquele aspecto da farinha da coxinha, então é importante, ó, que a tinta não se misture muito. E eu venho com pinceladinhas dessa maneira, ó. Coloco o pincel como se fosse batida e dou uma puxadinha, ó. Tá? Dessa maneira. Um pouquinho mais. Já venho, ó. Coloco lá em cima daquela cor que eu peguei anterior, um pouquinho do marrom. Venho aqui, ó, porque essa região aqui, ó, eu preciso escurecer um pouquinho mais. Adiciono nesse marrom um pouquinho do caramelo e continuo com as minhas pinceladas. Olha só, deixando esse lado aqui, ó, bem mais escuro. Vou trazendo, ó, esse contorno aqui, ó, em cima do risco, aqui, ó, da minha tigela e já dando aquela esfumaçada, unindo as cores, ó, para não ficar muita divisão, tá? Um pouquinho mais. Ó, aqui, ó, já deixo algumas batidinhas um pouquinho mais forte. A ponta da coxinha aqui, ó, sempre, como eu disse, dá aquela tostadinha. Fica mais moreninha, né, ó. Então, capricho aqui no marrom e venho, ó. Olha só. Com pinceladinhas. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho mais. Venho com a pinceladinha do caramelo e do siena natural, para deixar ela mais morena um pouquinho. Aqui, ó, também, sempre com pinceladinhas. E aqui também eu posso dar uma pinceladinha. Limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do camurça, mostarda. Venho aqui no cantinho, ó, dou umas batidinhas. Aqui, ó, também, ó, em alguns lugares, não deixo muito forte, tá? Porque é farinha. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho mais, com bastante cuidado, pego um pouquinho do palha junto com mostarda e venho aqui, ó, para dar claridade nessa região, porque como a claridade, lembra da parte aqui da mesa onde eu usei um pouquinho do branco, vai pegar aqui, ó, é claridade, gente, não é luz. A coxinha, como eu disse, não reflete luz, tá? Então, ó, é apenas claridade. E olha só, é a parte do meu trabalho onde que pega mais claridade, tá? Não é ponto de luz. Isso que eu quero deixar bem claro pra vocês, tá? Porque tem diferença, né? Tem vídeo aqui no canal que eu já expliquei isso bem certinho. A diferença entre claridade e luz. Volto novamente com um pouquinho do caramelo. Pego ele com a isca do siena natural e aqui, ó,
vou dando pinceladinhas também, para deixar ela aqui um pouquinho mais escuro. E pronto, gente, olha só como que é fácil fazer coxinha. Só ajeitando, ó, e pronto. Tá feita a nossa coxinha. Eu já posso voltar aqui, ó, para essa tigela, tá? Só ajeitando e olha só como é fácil, ó, fazer coxinha. Aqui só vou dar um tonzinho a mais aqui, ó, na pontinha da coxinha, tá? Com marrom, escurecer um pouquinho só a mais. E pronto, gente, olha só como é fácil fazer coxinha, ó. E pronto. Tá, coxinhas feitas. Antes de vir aqui, ó, para finalizar essa porcelana, eu venho aqui em cima, ó, para fazer a transparência aqui desse copo. E mesmo apesar do gelo, eu vou fazer essa parte aqui, ó, bem transparente mesmo, assim como é o vidro, tá? Um vidro transparente. Essa parte aqui, ó, da coca com gelo, aqui no canal eu já postei um vídeo ensinando a fazer essa parte aqui, tá? Agora eu só vou usar cores diferentes, porque eu vou fazer coca, tá? Então, eu vou deixar as cores usadas aqui na descrição do vídeo. Nas partes escuras, eu vou usar rústico e jatobá. E para fazer as partes mais claras do gelo, eu vou usar vermelho vivo, siena natural e um pouquinho do areia, tá? Então, essa parte aqui, ó, não vou fazer para vocês, porque já postei um vídeo aqui no canal, ok? Olha, para fazer a transparência aqui, eu vou usar o preto, o cinza chumbo e o cinza claro. Tá? Eu começo aqui, ó, pincel número 8, cinza chumbo. Eu venho, ó, aqui na lateral do meu copo e vou fazer, ó, essa marcação e já venho, ó, esfumando. Por quê? Essa parte aqui, ó, é mais ou menos a largura, não toda ela, tá? Esse risco aqui é a largura do meu copo. Do outro lado, venho fazendo a mesma coisa, ó, com o pincel bem de pé, a tinta bem em cima do risco. Quando eu vou fazer transparência, gente, é extremamente importante que não trema a mão. O risco tem que sair onde é para ser o risco, tirar o risco bem certinho e tem que sair reto, tá? Para ficar bem bacana. Eu já venho, ó, mudei o meu pincel, agora eu peguei o pincel número 6, venho com um pouquinho isca do preto, só para completar aqui, ó, a beiradinha e já puxar, ó, com bastante cuidado, a beiradinha do meu copo. Olha só. Volto, tiro a tinta do pincel, volto aqui, ó, e faço a junção, ó, e venho com sujeirinha. Aqui, ó, com o cinza chumbo, trago até aqui. Mais um pouquinho do cinza chumbo e venho aqui, ó. Desse lado aqui, ó, vou dar uma pinceladinha aqui e desço, ó, com bastante cuidado aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com cinza claro, não preciso lavar, eu apenas limpo o meu pincel. Aqui, ó, já venho, ó, com a claridadezinha, ó, olha só, do cinza claro, tá? Limpo o meu pincel novamente, venho com a isca do cinza chumbo e passo aqui, ó, novamente, esfumando, ó. Aqui, ó, na parte de cima, fortaleço um pouquinho mais o risco. Venho novamente com cinza claro, sujeirinha de tinta no meu pincel, eu venho aqui, ó, pra fazer a beiradinha do meu copo lá do outro lado. E olha só, gente, a beirinha do copo aqui, ó, do vidro, conforme a gente olha assim, meio de lado, sempre vai ficar mais escuro, né? Mesmo o vidro sendo transparente, dá a impressão que é cinza bem escuro ou preto, né? Então, aqui, ó, eu reforço um pouquinho mais. Limpo o meu pincel, cinza claro, venho aqui, ó, e já puxo, ó, uma partezinha um pouquinho mais claro. E aqui, ó, também, olha só. Mais um pouquinho do cinza claro, aqui, ó. Venho, ó, com a pinceladinha do branco. E agora eu vou pegar o pincel um pouquinho maior, o número 8. Quero pegar um pincel um pouquinho mais durinho, ó, venho com o pincel sujo de branco e vou dar a claridade aqui, ó. No caso, ó, aqui, essa claridade já é, ó, a luz do copo, ó. Só não vai ser aquele ponto de luz bem claro, tá? Ó, ela é espalhada.
Lá atrás, ó, na parte de trás, lá do copo, pegando lá por trás, também vai aparecer um pouquinho. Aqui também, já vai ficar bem visível pra mim, ó. Aquela partezinha da beiradinha lá do copo, ó. E aqui, ó, eu vou dar uma clareada também, ó. Mais um pouquinho do branco. Aqui eu já pego com um pouquinho do cinza claro. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza claro. Vou unindo aqui, ó. Bastante, bem devagar, essas cores, com bastante cuidado. E aqui, ó, vou reforçar um pouquinho, ó, com preto. Lembra que eu falei da largura, ó, do vidro? Deixa esse pincel, vem com pincel 0. Eu vou usar aquele pincel arredondado. Esse meu aqui é pra aquarela, mas eu gosto de usar bastante quando eu vou fazer esses detalhes aqui, ó. E vou reforçar aqui, ó, em alguns lugares, ó. Onde eu quero preto. Aqui, ó, luz com branco. Aqui, ó, também. Aqui, ó, na beiradinha do copo. Olha só, com bastante cuidado. Vai pegar um pouquinho de luz aqui e aqui, ó. Aqui, deixa eu tirar o excesso de tinta do meu pincel. Venho, ó, com mais um pouquinho do cinza chumbo. Com esse pincel 0 mesmo, pra mim reforçar a parte, ó, mais escura da beiradinha aqui do copo. Aqui, ó, mais um pouquinho do cinza chumbo. E pronto. Gente, transparência é feita assim. Por cima do fundo, vocês notaram que na hora de fazer o fundo eu fiz normal aqui, tá? Como se não tivesse nada. Se eu ver que na hora de passar o fundo sumir o risco, eu já risco direitinho pra mim não me perder. Mas transparência é feito assim, ó, com sujeirinha de tinta por cima do fundo, tá? Venho, ó, com a isca do cinza chumbo, pra mim ter uma claridade aqui, ó. Ainda quero clarear aqui um pouquinho só, ó. Clareei um pouco o preto com cinza chumbo. E agora eu venho, ó, com cinza claro, clareando um pouquinho mais aqui, ó. Essa beiradinha só. E pronto, ó. Tá feita a nossa transparência. Aqui, ó, na parte do fundo, eu venho com cinza chumbo. Sempre vou umedecendo o meu pincel no Aquarela Silk. Essa parte aqui, ó, vai ficar mais escura. Venho do outro lado e vou escurecer essa parte aqui também, ó. Vou trazer um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, na parte de baixo, já vai refletir um pouquinho a parte da coca. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do vermelho vivo e do siena natural e faço, ó, 2 risquinhos. Limpo o meu pincel. Volto com a cor, um pouquinho da cor que eu usei ali no fundo, que é o verde glacial e o verde soft. Venho aqui, ó, pra preencher, olha só, esse espacinho que ficou. Essa parte aqui, eu poderia até ter feito na hora de fazer o fundo, tá? Ó. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 4 ou número 2, uma isca do preto. Venho aqui, olha só. Vou escurecer aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Dou uma pincelada e puxo aqui, ó. Desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Venho com a largura, né? Porque aqui representa a largura do vidro. De lá de cima, dou um espacinho, ó, e puxo aqui, ó. Notem que aqui eu deixei, gente, um espacinho, né?
venho com mais um pouquinho do preto, desenho aqui, ó, bem suave, e aqui, ó. E agora, venho com cinza claro, vou passar, ó, aqui, isca do branco, porque aqui, ó, vai aparecer um brilhozinho, aqui, ó, por baixo de onde eu passei aquela corzinha da coca, aqui, ó, também, e aqui, ó. Pego um pouquinho mais do branco pra mim reforçar, ó, aqui. Bem pouquinho. E pronto. Tá, feito isso, eu venho usando aquelas cores pra me fazer o suco aqui. Eu vou fazer aqui a parte que, como eu disse, eu já ensinei a fazer aqui no canal, já deixei as cores pra vocês e já volto pra mostrar o desenho pronto. Gente, aqui, ó, já adiantei um pouco a pintura da coca aqui, lá dentro do copo, mas aqui no fundo, ó, como eu vou fazer um pouquinho diferente, eu resolvi fazer aqui pra vocês, ó. Pintei até aqui, aqui tá no espaço branco, e aqui, ó, vou vir com um pouquinho do ciano natural e do vermelho vivo, pra deixar o fundo do copo aqui também, ó, um pouquinho mais claro, ó. Porque ele vai pegar um pouquinho da claridade lá da mesa, tá? E aqui, ó, vai apresentar um pouquinho mais claro. Então, venho, ó, pincelando com ciano natural e o vermelho vivo, deixando, ó, o desenho aqui da volta lá por dentro, ó, do copo. O desenho do fundo do copo, eu deixo aqui, ó, por dentro do copo, pra refletir aqui, ó. Tá? Uma pinceladinha do areia, ó, pra fazer aqui, ó, a volta do copo, do fundo aqui do meu copo, tá, ó, mais clarinho, olha só. Venho, ó, novamente com um pouquinho do preto, pego junto no pincel um pouquinho do rústico, aqui, ó, vou escurecer um pouquinho, ó, e vou puxar, ó, com esse preto um pouquinho aqui, ó, e desse lado aqui também. Como eu disse, o fundo aqui, ó, vai refletir um pouquinho da claridade da mesa, tá? Então, é apenas isso, ó. E pronto. Aqui, ó, vou finalizar a boquinha aqui, ó, da parte aqui da coca com vocês, ó, clareando aqui um pouquinho. Porque aqui, ó, pego o pincel zero, venho, ó, com um pouquinho do siena natural, já pego junto, umedeço o pincel no Aquarela Silk pra mim fazer umas espuma, né, da coca, ó. Venho aqui, faço também, e aqui, ó, pego um pouquinho do areia pra mim dar uma claridade, ó, um brilhozinho nessas gotinhas, olha só. Bem pouquinho, tá, ó. Aqui também, ó. E pronto. Aqui, ó, venho com um pouquinho, ó, do jatobá, aqui pra mim desenhar, ó, esse gelo. Aqui ele aparece, ó, com a ponta bem certinho. Venho com branco e acrescento o brilho aqui, ó. E pronto. E a parte aqui, ó, da coca já fica dessa maneira. Volto aqui, ó, pra parte da tigela. E como eu disse, pra luz, vou usar o areia e o branco. Venho, ó, com um pouquinho do areia. Aqui, gente, como a luz vai ser uma luz seca, eu preciso do pincel um pouquinho mais durinho. Então, eu vou usar o pincel número 4, esse de cabo amarelo, da 454. Venho aqui, ó, do lado que eu falei que ia vir mais a minha claridade. Venho, ó, com um pouquinho do areia e vou clareando, olha só, a beiradinha aqui da minha tigela. Um pouquinho mais, vou jogando tinta bem aos poucos, tá? Porque eu preciso, além de dar luz, eu preciso de esfumar ela tanto pra cima como pra baixo. Aqui, ó, também, tá? E só um pouquinho aqui, ó. Nas partes aqui dos detalhes que eu fiz, vou fazer a mesma coisa. Olha só, pincel bem de pé, eu jogo a tinta, venho, ó, fazendo a voltinha, né, que ela tem aqui, ó, ó. E tem que ficar, ó, bem espalhadinha, não pode ficar marcação, tá? Venho aqui, ó, vou passando
puxando a tinta, ó, sumindo aqui pra baixo, por causa do volume, né, da tigela. E aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais escuro mesmo. Pego mais um pouquinho de tinta, ó, venho aqui naquelas bolinhas que tem, ó, já faço uma claridadezinha também. E aqui, ó. Aqui, ó, também, em alguns lugares eu vou vir aqui por cima, ó, sem tirar, sem chegar muito próximo lá, ó, aquelas bolinhas, tá? Que também são enfeites aqui da porcelana. Nesses pontos aqui, ó, eu reforço um pouquinho mais a claridade, limpo, tiro o excesso e venho aqui, ó, pra ajeitar aqui por cima. Aqui e aqui, ó. Esse aqui também e pra cá. Aqui, ó, e aqui. Aqui eu puxo um pouquinho e aqui também. Na parte aqui de baixo, venho, ó, um pouquinho, ó, do areia aqui. Volto, ó, com o camurça, pra me escurecer aqui do lado um pouquinho, ó, escurecendo bem aos poucos. E aqui eu vou clarear com um pouquinho do camurça, olha só. Mais um pouquinho do areia. Jogo a tinta, ó, sem excesso e vou bem aos poucos esfumando, tá? Limpo meu pincel. Agora sim, eu venho com um pouquinho do branco, pra mim ter, ó, a luz um pouquinho aqui, aqui, ó. Aqui bem pouquinho, aqui, ó. Por causa do desenho aqui, ó, dessa porcelana, ela vai refletir, ó, em vários lugares. Notem, ó, em alguns mais forte, outros não tanto, tá? Venho, ó, bem pouquinha tinta no meu pincel, venho aqui, ó, viro o pincel pra dar uma leve esfumada, mais um pouquinho, venho aqui no cantinho, viro o pincel, olha só, pra deixar a luz, ó, bem no meio do desenho. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, venho aqui, ó, em algumas dessas bolinhas, ó, olha só. E pronto. Só ajeitando aqui, ó. Trazendo até aqui embaixo, ó, só com sujeirinha mesmo. Mais um pouquinho do camurça. E pronto, ó, a nossa tigela já está prontinha. Agora, ó, eu venho para fazer a sombra aqui dos meus elementos. E para fazer a sombra aqui, eu vou usar um pouquinho do sépia e do caque, tá? Pego os dois juntos no pincel, tô usando o pincel número 6 da 454. Venho aqui, ó, chego, ó, com essa cor bem aqui na minha tigela e venho puxando, ó, olha só, pra cá. Perto aqui do meu elemento, a sombra vai ficar mais forte, vou afastando, a sombra vai ficando mais clara, tá? Então, tiro o excesso de tinta do meu pincel, movimento circular, olha só, eu venho esfumando essa sombra, ó. Mais um pouquinho, trago, ó, essa cor escura até aqui, ó. Tá, venho aqui pro copo e vou fazer, ó, a mesma coisa. Começo puxando aqui, ó, bem próximo ao copo, sem entrar lá no desenho, tá? Trago até aqui, ó, e vou puxando, ó. A sombra tá vindo um pouquinho pra frente. Então, ó. Mais um pouquinho. E venho aqui, ó. Limpo meu pincel, pego o pituá, eu vou pegar o número 4, aqui, ó,
vem fazer a junção aqui, ó, mais certinho. Umedeço essa tinta no Aquarela Silk e venho, ó, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho. Olha que bacana que o nosso trabalho, ó, já vai ficando. Aqui, ó, só vou puxar um pouquinho mais, ó. Tirar a sujeirinha de tinta do meu pincel e venho com sujeirinha. Só com Aquarela Silk mesmo, para trabalhar bem, ó, essa sombra. Aqui, ó, venho com branco, mais um pouquinho, trazendo, ó, claridade, trazendo a luz desse copo e vou puxando, ó, até aqui. Aqui, ó, como ele tá meio embaçado, esbranquiçado por causa do gelo lá dentro do copo, então, ó, a claridade fica, a luz fica assim, ó. Meio, não sei se o nome certo é embaçado, tá? Eu vou falar embaçada. E aqui, ó, essa que vem de lá, vou puxar bem aqui, ó, que seria a contraluz. Bem pouquinho, ó, bem embaçadinha também. Fazendo aqui, ó, o volume, respeitando, ó, o desenho do copo. Aqui eu só vou colocar mais um pouquinho. Ó. E o trabalho já vai ficando, ó, dessa maneira. O trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que o risco desse trabalho você encontra no início do vídeo. Basta pausar e copiar o desenho para fazer juntinho comigo. As cores usadas você encontra na descrição do vídeo. E lá também você vai encontrar o link, se você estiver interessado, fazer o meu curso online de pintura em tecido, onde você vai encontrar temas bem compostos, pinturas lindas e super realistas. Tudo feito no passo a passo para você aprender a fazer juntinho comigo, tá? E se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez e gostou desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Não esqueça de clicar no link e conhecer o meu curso online de pintura em tecido. A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.